Fala, meu lindo! Minha linda! Meu Deus do céu! Nós estamos em Jundiaí. Tem que respeitar, olha só. Hoje é o Mentoria de Vida. Hoje é quinta-feira. E toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, você tem uma palavra de direção para o seu coração. Toda segunda, às 7 no nosso canal do YouTube, uma palavra de fé, de esperança. Mas quinta-feira é lapada. Quinta-feira é direcionamento. É para você que quer ir mais longe, é para você que quer amadurecer, é para você que quer dar frutos e os frutos permaneçam. Então você está no lugar certo, com as pessoas certas, e a primeira mensagem dessa série, ela vai transbordar na sua casa, na sua família, e vai mudar a sua realidade no nome de Jesus. Eu só quero te pedir uma coisa, antes de a gente começar. A gente não é mais um canal do YouTube, de YouTube há muito tempo. Nós já somos uma comunidade, e uma comunidade com mais de 40 milhões de pessoas que acompanham. Você pode celebrar o nome de Jesus? Aleluia! É Deus que pode fazer isso. Nós criamos uma comunidade chamada Mentoria de Vida. É um grupo de WhatsApp que você vai ser lembrado das mensagens, você vai ser provocado a evoluir, a crescer. E esse grupo de WhatsApp está disponível aqui embaixo. E todas as informações que você precisa sobre a nossa associação, sobre a nossa escola, sobre o nosso ecossistema, também estão aqui. E agora a gente vai para a mensagem. Gente, Jundiaí tem que respeitar. Não dá. O povo é animado, o povo é bonito, tem cara de realeza. Amém. Aqui ninguém deve para ninguém. Tá tudo certo. Aleluia. Provérbios capítulo 21, versículo 5 diz o seguinte: os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Para aquele que se planeja, para aquele que é diligente, esse sempre está direcionado para a fartura. Mas para aquele que é apressado, precipitado, desorganizado, sempre para a necessidade. Eu vou falar uma coisa para você. A minha maneira de pensar aquilo que vou ministrar, daquilo que vou servir a minha geração, sempre está conectada às dores do nosso tempo. Eu vou te dizer como é que funciona. Nós oramos, nós pedimos direção ao Senhor Jesus, nós clamamos, nós jejuamos, e a gente também olha o direct. E quando eu digo olha o direct, é porque a realidade não está nos stories. A realidade não está no feed. A realidade, ela está no direct. Porque no direct você conta o que ninguém sabe. No direct você faz a dúvida que no público ninguém saberia. E nos últimos meses, eu tenho ficado extremamente assustado com uma postura da rede social. E a postura que eu tenho mais visto e enxergado é pessoas pedindo dinheiro em todo o tempo. É assustador. Se eu postar agora qualquer coisa no feed, vai ter 30 comentários no primeiro minuto, e parece que isso é até uma política já pronta, como se fosse um robô que fizesse. Alguém está dizendo: eu preciso de dinheiro, eu fiz um empréstimo e não estou conseguindo pagar, eu estou prestes a ser despejado da minha casa. E se eu olhar meu direct, a cada 10 mensagens, 5 talvez é alguém dizendo: eu prometo que eu vou pagar, é um empréstimo, eu preciso de ajuda, eu fiz isso e não deu certo, eu estou precisando de socorro, não tenho comida. E eu vou te falar o que eu sinto, eu tenho um desespero com esse negócio, porque não dá para ajudar todo mundo, mas eu também entendi que ajudar não muda nada. Na grande maioria das vezes, não muda absolutamente nada. E eu já vivi isso na prática, de ajudar alguém e 3 meses depois outras dívidas chegaram.
Um ano depois, a mesma realidade de um ano atrás que foi resolvida, é exatamente de um ano depois. Porque não é sobre um acaso, é sobre uma postura, é sobre uma realidade que está inserida na nossa mente, que nos faz fazer a gestão do que o Senhor nos deu, sempre de maneira errada. Eu vou te falar uma coisa e não me leve a mal, mas quando eu comecei a viver, e quando eu digo viver, é aquele viver adulto, sabe? Quando você começa a ter que pagar as coisas, quando você começa a ter que fazer gestão da sua vida, eu sempre tive um medo muito grande. E o medo muito grande que eu tinha era não conseguir corresponder às expectativas da minha família em relação à sobrevivência. As decisões que a gente toma, elas vão nos colocando em risco. E eu tomei decisões que me colocaram em risco muitas vezes. E quando eu digo isso, não foi uma dívida que eu fiz, foi uma mudança de jornada. Foi quando eu entendi que Deus estava me levando para um outro destino. Então eu abri a mão de algo que era certo por algo duvidoso. E aquilo o Senhor foi fazendo várias vezes, guinadas da nossa vida. Então sempre o meu medo foi: eu não quero deixar faltar nada para minha família. E essa coisa me consumia sempre. Eu sempre perguntava para todo mundo: o que você faz com o dinheiro que você ganha? Qual é a maneira que você encontrou para gerir? E eu vivi quase toda grande parte da minha vida contando os últimos centavos do mês. Quase a maior parte da minha vida foi assim. Eu sempre chegava no final do mês, e todo mundo aqui que já passou por isso ou está passando sabe o que é. Você chega no final do mês, você ganhou 1.000. No final do mês você tem R$5 na conta. E aqueles R$5 é um testemunho. Ele sobreviveu. Quantos viveram, passaram, sabem do que eu estou falando? Levante a mão. Agora olha que coisa interessante. Durante todo esse período, o meu temor nunca foi a roupa que eu vestia. Meu temor nunca foi o carro que eu andava. O meu temor sempre foi outro. Meu temor foi não ter comida para colocar dentro de casa. Então todas essas coisas, elas minam a nossa mente durante toda a nossa trajetória. A depender da casa que você foi criado, se você viveu num lar de muita escassez de comida, quando você casa, você é tendencioso a gastar muito com comida. E eu estou falando de mim agora. Eu me lembro que na minha casa comer pizza era um evento. Era uma coisa que acontecia igual a estrela cadente. Quando passava, você tinha que fazer um pedido, porque era um milagre dentro da nossa família. Quando eu casei, eu engordei 10 quilos. Porque eu podia comer pizza, lindo. E eu comia pizza dia e noite. Eu me lembro que na época eu fazia um programa de rádio, que sexta-feira eu troquei um comercial por uma pizza. Então toda sexta-feira tinha pizza na rádio. E eu estou falando de uma coisa que parece tolo, mas para mim era uma realização pessoal. Agora, observa o nosso tempo. Sabe qual é o problema do nosso tempo? É porque a gente não está preocupado com o básico. A gente está se movendo por aquilo que é superficial. A gente ganha 1.000 e usa um tênis de 2.000. A gente ganha 1.000 e quer usar um óculos de 1.000. A gente ganha 1.000 e faz uma dívida de 500 por mês. Ou seja, alguma coisa no nosso tempo perdeu o sentido. E agora eu não estou querendo falar e dar uma lição de moral em ninguém, mas o que o Provérbios está dizendo é basicamente isso: quem não é planejado, ele vai sempre para a escassez. Mas aquele que se planeja, aquele que faz a conta das coisas, ele vai se guiar na direção da fartura. E aqui é o lindo, eu vou dizer um negócio. A gente tem um problema de falar de dinheiro, porque dinheiro é um calcanhar de Aquiles da maioria. Sabe qual que é o maior calcanhar de Aquiles das pessoas? Normalmente é aquilo que a gente mais ama. Quando você vê alguém que ataca muito dinheiro, quando alguém que fala muito do dinheiro dos outros, pode ter certeza, essa pessoa tem pouco e ama muito. E isso é a coisa mais comum. Quando alguém começa a atacar só o dinheiro, porque dinheiro é pecado, porque ter dinheiro não sei o quê, pode ter certeza, essa pessoa ama muito dinheiro e provavelmente não tem quase nada. O problema maior é só uma coisa: prioridades erradas, gestão errada, e a gente está colocando a culpa em Deus e orando para milagres financeiros todos os dias. Irmão, vou falar uma coisa bem verdadeira para você: Deus não vai mandar Pix para sua conta. Deus não vai, não, isso não acontece. Ah, irmão,
eu não quero tirar eu não quero te incomodar com o que eu vou dizer, mas é a pura verdade. Nós estamos colocando na responsabilidade de Deus os nossos problemas na gestão do nosso dinheiro. A gente está colocando na culpa de Deus. A gente diz porque ninguém me ajuda, porque ninguém coloca a mão para me ajudar. Mas eu quero só que você entenda que o lugar que você está não foi porque Deus te abandonou, foi porque você colocou prioridades erradas. Então não é uma mensagem que aparentemente resolve o problema do endividado. É a mensagem que vai ajudar alguém a tomar as decisões sábias, para que a próxima estação da vida dele carregue fartura e tranquilidade. E aqui eu começo a entrar em uma jornada silenciosa e perigosa para a maioria de nós, que é tocar naquilo que você gosta, naquilo que você acha que é prioridade. Nós somos uma geração visual. Nós somos uma geração que se move baseado naquilo que os nossos olhos enxergam. Então o que os nossos olhos enxergam, a gente acha que está preparado para a nossa realidade. Então a gente compra as coisas não porque a gente gosta, mas porque a gente está querendo impressionar alguém. A gente se move em direções a alguns objetos que não são conectados à nossa necessidade, mas são conectados ao ego que a gente inflamou publicamente e que agora precisa defender publicamente também. A gente está preocupado com objetos, mas a gente não entendeu a estação da nossa vida que a gente está. Eu vou ser bem sincero com você. Eu tenho certeza que quando eu falar essa mensagem para você, alguém vai comentar do relógio que eu uso. Alguém vai falar do tênis que eu estou vestido. Alguém vai falar de alguma coisa sobre dinheiro sobre mim. E esse é o maior problema. Porque nós estamos olhando para a vida das pessoas e não estamos entendendo a estação que nós estamos. Depender da estação que você está, algumas coisas fazem sentido. E na maioria das vezes, as coisas que não fazem sentido é justamente as coisas que estão destruindo a nossa vida financeira. Se algo que não faz sentido para você está no braço de alguém, não significa que a pessoa esteja errada. Só talvez você esteja ansioso demais por aquilo que ainda não chegou o tempo. Só porque talvez a gente está mirando no objetivo errado. E esse é o ponto que gera esse silêncio absurdo. Porque a gente olha para dentro de nós e a gente não entendeu o tempo e as estações. A gente não entendeu que existe o tempo de guardar e o tempo de usufruir. A gente não entendeu que existe uma lógica por trás do dinheiro e que dinheiro não é espiritual, dinheiro é emocional. Guarde isso que eu estou falando para você. Dinheiro é emocional. Por que emocional? Porque o dinheiro não cumpre o dever do Espírito Santo dentro de nós. Ele não fecha a brecha do nosso espírito. Ele não muda o nosso relacionamento com Deus. Não. O dinheiro não cumpre essa função. O dinheiro é um auxiliar do homem. O dinheiro serve o homem. O problema é que nós estamos servindo ao dinheiro e por isso nos ofendemos com o dinheiro ou então rechaçamos a palavra sobre finanças. E é por isso que a nossa geração está tão perdida. Por isso que nós estamos tão endividados. Por isso que nós estamos pedindo ajuda toda hora publicamente. E alguém vai dizer novamente: é porque você não sabe a realidade que eu estou vivendo. Quem disse que eu não sei? Você sabe de onde eu vim? Você sabe por onde eu passei? Você sabe qual é a realidade da minha vida? E esse é o problema, o lugar de vítima. Que ninguém passa o que você passa. Ninguém sabe o que você sente. Ninguém tem a vida que você tem. Calma aí, meu lindo. A maioria do endividamento não é pelo tanto que você ganha, mas pelo tanto que você gasta. Me desculpa te falar isso claramente, mas o endividamento das pessoas não é pelo valor que elas ganham, mas pelo valor que elas gastam. Dave, mas eu não ganho o suficiente. Então viva de maneira simples, mas não suje o seu nome. Quando você suja o seu nome, você entra numa bolha de endividamento, onde os juros te sucumbem, você não vai conseguir viver mais além depois daquilo. E essa é uma parada, me parece muito lógico falar disso. Só que tem gente que está espiritualizando tanto que não está olhando para a lógica das coisas. Não, eu vou comprar e Deus vai me dar o recurso. Não, eu vou fazer e Deus vai mandar o recurso. Não, meu lindo, Deus não vai mandar recurso. Se Ele não te deu a visão, o recurso não vai vir. Se o que você está fazendo é fruto do teu olhar, do teu ego, da tua vontade, do teu desejo, Deus não vai mandar o recurso, a não ser que você esteja debaixo de uma visão que Deus te deu. Sabe o que é a parada muito difícil de explicar? É porque isso deveria ser básico. Os nossos filhos deveriam aprender isso no colégio. Nós deveríamos ensinar isso para os nossos filhos dentro de casa. Mas a gente não foi nos ensinado. Nós não estamos ensinando os nossos filhos. A gente é a geração mais endividada e perdida financeiramente que o Brasil já viu. E a rede social está escancarando isso para todo mundo. E aí, meu lindo, a gente precisa voltar no básico. A gente tem que olhar para a Bíblia e só um exemplo basta. José é um exemplo de alguém que não fez economia.
José é um exemplo que não estudou o mercado financeiro. José é um exemplo de alguém que só tinha Jesus no coração, Deus no coração, e por conta da prudência salvou uma nação inteira. Grave isso. José foi prudente, e por conta da prudência dele, ele salvou uma nação inteira. Sabe qual foi a prudência de José? Durante 7 anos de fartura. Fala comigo, de fartura. 7 anos de fartura. Durante 7 anos de fartura, ele guardou 20% todos os meses daquilo que entrava para o governo do Egito. Sabe qual que é o problema no tempo de fartura? O que a gente faz? A gente gasta tudo aquilo que a gente ganha. Você ganha 10, gasta 10. Você ganha 20, gasta 20. Você ganha 1.000, gasta 1.000. Mas alguém disse para você que o seu salário não é o quanto você ganha, é o quanto você ganha mais o limite do cartão que você tem. Você ganha 1.000, o limite do cartão é 5, então significa que você ganha? Não, irmão, pelo amor de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Se você ganha 1.000 e o seu limite do cartão é 6, significa que você ganha 1.000. Os 5, meu lindo, não são seus, são do banco. E se você usar e não conseguir dar conta com os 1.000 que você ganha, os 5.000 vai virar 15, só que não vai ser mais de ativo, vai ser de passivo, que de repente os 1.000 que era para o seu sustento vai ser para pagar os juros dos 5 que você não tinha. Parece bobo, mas essa conta a gente não faz, sabe por quê? Porque a gente está dizendo, Deus vai me ajudar. Olha você lá na fila da Renner, Jesus vai me ajudar. Tem 60 dias para pagar, Jesus vai me ajudar. Não, irmão, Jesus não vai te ajudar. Se Ele não te deu a visão, se o que você está fazendo é por conta do seu olhar equivocado, é sobre a sua gestão errada, Deus não vai ajudar. Deus vai te dar um caminho para trabalhar mais, Deus vai te dar um caminho para levantar mais recurso, mas Deus não vai mandar o recurso para fazer você um folgado, para fazer você um irresponsável. Não, não, lindo. É melhor que você aprenda rápido, para que a hora que Deus te colocar sobre montes altos, você saiba fazer gestão com sabedoria, para aquilo que o Senhor te der, você consiga transformar em algo muito maior. Então, eu só preciso dar um último recado. Você não ganha o cartão de crédito, eles vão te cobrar uma hora. E a última coisa sobre dinheiro é a mais difícil de se entender. E eu vou ser bem claro e não me leve a mal. Quando eu tinha 22 anos, eu li um livro sobre finanças. Foi o primeiro livro que eu li. E o primeiro livro que eu li sobre finanças falava que um dos princípios mais poderosos de administração é doação. E eu não vou pedir dinheiro para mim não, tá? Relaxa. Tem gente que vai colocar o Pix na tela, quer ver? Tá vendo? Aquilo que a gente ama é o que nos constrange. Sabe quando a gente tem problema com doar? Sabe quando a gente tem problema com ajudar? Quando o dinheiro não é nosso, quando nós somos o dinheiro. Quem é propriedade do dinheiro não é generoso. Quem é dono do dinheiro não tem pena, mas não é mau gestor. Mas ele sabe colocar as sementes nos solos certos. Ele sabe colocar no lugar onde vai plantar e vai nascer e vai dar fruto. Ele já soube diferenciar o que é esmola e o que é semeadura. E eu só preciso que você entenda isso. Quando a gente entende que doar é a gestão mais poderosa que a gente pode fazer com o nosso dinheiro, a gente entra num outro nível da nossa vida financeira. Vou te explicar o porquê. Porque a gente doa aquilo que apraz o nosso coração, mas a gente sabe exatamente quanto pode doar, porque a gente sabe quanto recebe e quanto gasta. A maioria das pessoas endividadas não sabe quanto é a dívida global, não sabe quanto pagam por mês de juros, não sabe quanto ganham de fato e não sabe quanto custa a sua vida. Por isso que nunca vão conseguir ajudar a ninguém, porque nem a si próprios conseguiram ajudar. Não me leve a mal, mas isso é uma realidade nua e crua. Quem está endividado não sabe quanto ganha, não sabe quanto deve, não sabe quanto a vida lhe custa, não tem uma planilha, não tem uma organização financeira, ela só vive capotando na dívida. A dívida vai vindo uma atrás da outra. Pega dinheiro daqui, paga lá. Mas aqui ficou uma dívida pendente. Ele vai ter que pegar de outro lugar. Ele vai ter que ligar para um parente. Daí o parente vai ficar bravo, porque ele vai demorar e ele vai pensar que o parente não tinha direito de cobrá-lo, porque ele teve uma elegância incrível na hora de pedir ajuda. Mas na hora que ele foi cobrado, ele ficou super ofendido. Por que me cobrou? Porque você pediu emprestado.
Você já viu que coisa absurda no nosso tempo? Que quem pede emprestado não gosta de ser cobrado porque parece que foi ofendido? Uai, parece que você acha que eu não vou te pagar? Acho, passou 3 dias. Jesus está quase voltando e nada do dinheiro pingar na conta. O Pix virou um milagre e esse é o problema. Porque o problema que parecia ser simples, na verdade é uma falha no caráter da maioria daqueles que vivem dessa maneira. Eles têm coragem de pedir emprestado, mas não querem ser lembrados do dia de pagar. Eu vou te falar uma coisa, lindo. Você está fadado a viver uma vida endividada para sempre. Grave isso que eu estou falando para você. Se você tem coragem de pedir dinheiro emprestado, mas não tem estômago para ser cobrado, você tem um problema sério de caráter. Você viu quanta coisa é por... Porque a gente começou dizendo, lidere a sua vida financeira. Então liderar a sua vida financeira é: faça gestão, saiba quanto você ganha, aprenda a poupar, seja generoso. E se você precisar pedir dinheiro para alguém, não esqueça no dia do pagamento. É melhor que você não coma e pague a dívida do que você sujar o teu nome e manchar a sua história. Parece estranho o que eu estou te falando, meu lindo, mas quem tem caráter não consegue dormir em paz se estiver devendo para os outros. Se você deve para todo mundo e o seu sono é pesado, desconfie de você. Há um problema na sua vida e ela é maior do que o que você imagina. Eu acho que o clima ficou pesado demais. Tá na hora de parar. Alguém está dizendo: chega, para, Jéssica, chega. E é só isso mesmo, lindo. A mensagem prática é: aquele que não se planeja sempre está caminhando em direção à ruína, mas aquele que é diligente, aquele que age com sabedoria, sempre está caminhando em direção à fartura. Durante um tempo ele vai parecer que nada na vida está dando certo, mas quando vier a semeadura, ou melhor, a colheita da sua semeadura, a sua prosperidade florescerá. Não adianta usar o tênis antes da hora. Não adianta usar o perfume antes da hora. Grava o que eu estou te falando, lindo. Não adianta. Eu me lembro de uma das cenas épicas da minha faculdade. Foi perto da minha formatura. E uma menina da minha sala dizia: Dave, você não tem vergonha de vir só com uma calça para a faculdade? E eu olhar para ela e falar: é porque eu só tenho essa. E a pessoa morrer da vergonha, porque enquanto ela estava preocupada com a minha calça, eu estava preocupado em quitar a faculdade. Enquanto ela estava preocupada com a minha roupa, eu estava preocupado em fazer o meu apartamento ficar pronto. Enquanto ela estava preocupada com o tênis, que estava estranho, e alguém me deu um tênis no meio da faculdade, eu estava preocupado com o meu Uno, que tinha que trocar o óleo para eu continuar trabalhando, porque eu vendia embalagem, e se o carro quebrasse, eu não tinha como trabalhar. Então, enquanto alguém está olhando para aquilo que te falta, você está olhando por aquilo que está sendo a maior semeadura da sua vida. Ninguém está vendo, mas você está dando prioridade às coisas certas, entenda? Você não precisa das coisas que os outros dizem que você precisa. E aí, lindo, não adianta falar de ninguém. Basta você olhar para você. Basta você olhar para você. Eu quero declarar uma palavra profética para quem fazer gestão sábia do seu recurso. Você deveria fazer assim agora. Eu quero liberar uma palavra profética para quem sabe fazer gestão do seu recurso. Um dia, tudo que para você era longe e distante vai parecer perto e pequeno. Não, recebe. Um dia, tudo que para você foi caro e impossível vai ser barato e acessível. Não, vou melhorar. Um dia, tudo aquilo que você precisava comprar parcelado, você vai ter condição para comprar no tempo certo, à vista. Não, lindo, como melhorar? Vou melhorar. Mas no dia que você ter condição para comprar à vista, aí você vai ter aprendido a fazer conta. Que a melhor coisa é trabalhar com o dinheiro do banco, com juros zero, se der para parcelar em 10. Oi. Irmão, essa é a fase mais maravilhosa. Quando você puxa o cartãozinho que você não precisa orar para dizer: Senhor, passa, 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 passa. Você dá um cartãozinho e fala assim: em 10. E a pessoa diz: paga à vista. Não, em 10, em 10.
O que os olhos não vê, o coração não sente. Mas daí você vai fazer isso. Eu quero declarar no nome de Jesus que o valor da parcela, que antes você tinha que trabalhar que nem um condenado, o rendimento da conta que você soube fazer gestão ao longo do tempo, vai gerar recurso para pagar aquela parcela que é pequenininha. Não, lindo, você não está pegando. Isso aqui é outra história que eu também estou precisando aprender. Eu estou querendo chegar nesse lugar aonde você olha para as coisas e diz: eu acho que dá agora. E aí você vai olhar e vai dizer: mas agora eu não preciso mais. Porque não é mais sobre o que os outros dizem, é sobre uma realidade que está completa aqui dentro. Aleluia, irmão. Se eu estou aí no teu lugar, eu ia estar dizendo assim: Senhor, é para mim esse negócio, Jesus. É para mim essa parada, eu quero viver esse negócio, Jesus. E o Serasa vai esquecer do meu nome. Aleluia. O crediário vai olhar para mim e vai dizer: vem que o teu nome está limpinho, vem. Você vai dizer: não preciso de você, para trás de mim, Satanás. Você vai viver um tempo novo. Mas antes o Senhor vai te ensinar a trabalhar no básico. A Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocará. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! É lindo! Que Deus abençoe você que chegou nessa palavra. E eu vou te falar, lindo, tenha certeza, essa palavra vai trazer o maior crescimento da sua vida. Eu quero que você saiba do começo: 2024 será um ano onde Deus vai acelerar as coisas, aonde você vai chegar a lugares que nunca chegou, vai viver coisas que nunca viveu. Porque quando a gente sabe o que nos paralisa, a gente sabe o que precisa destronar. Amém? Mas não antes, é claro, de eu fazer o pedido de aonde... Isso, meu amor, curte o vídeo rapidinho, ó, já dá um joinha. Meu filho, quando vê meu vídeo, fala: vou dar um joinha para ajudar o meu pai. Então, curte o vídeo. Curtiu? Compartilha. Manda nos amigos, do grupo de amigos, aqueles grupos bandido que você tá, grupo de anúncio. Manda lá também. Manda nos grupos da família que você não queria estar, mas é obrigado. Manda para todo mundo. Porque, meu lindo, a gente está chegando perto de uma marca histórica: 10 milhões de inscritos. Então, checa se você ainda não é inscrito. Nesse exato momento, faltam menos de 300 mil pessoas. Pouquinho. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui. Há 6 anos sem falhar. E por falar em mensagem, vamos pro vídeo. Eu não sei por onde que eu começo. É porque é que tem coisa que paralisa e tem coisa que acelera. Simples. É muito didático. Tem coisas que nos travam, mas tem coisas que nos destravam. Tem coisas que desaceleram, mas tem coisas que trazem uma aceleração surreal na nossa vida. Então, eu não sei por onde eu começo. Se eu começo pela aceleração ou eu começo pela desaceleração. Eu acho que o mais lógico é a gente começar aonde nos trava. Então vamos lá. O texto bíblico que vai nortear a nossa caminhada, eu já vivi essa mensagem, esse texto, não essa mensagem, milhares de vezes. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Luquinha, capítulo de número 5 e versículo de número 6. Eu gosto de Lucas porque Lucas dá uns detalhes que outros evangelhos não dão. Lucas era sistemático, era metódico. Dizem que ele era médico e talvez um dos mais doutos de todos os discípulos.
Então quando ele dá o detalhe eu curto, porque eu gosto do detalhe. Irmão, eu detesto fofoca mal contada. Sabe aquelas fofocas que a pessoa não dá nome? Não fala pra mim. Quando a pessoa começa a falar, eu já falo assim: oh, com licença, obrigado. Já deu meia-noite, pode falar nome. Irmão, eu quero completo. Aí o bom do Lucas é que ele conta muito completo essa história. Olha só. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, e a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito também estavam. Só que estavam Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios do Pedro. E disse Jesus a Pedro: não temas, porque de agora em diante você não vai mais pescar peixes. A partir de agora você vai ser um pescador de homens. Vou te falar um negócio. Essa mensagem só é possível quando ele chega na história. Enquanto Jesus não chega na história, a gente é um mar sem vento. É uma embarcação à deriva. Sabe qual é a maior alegria da minha vida? Porque como evangelista, a minha missão precípua é apresentar Jesus às pessoas. Trocando em miúdos, é trazer vento para mares parados, de embarcações à deriva. Nesse mundo, somos uns barquinhos à vela, no meio do oceano, esperando o vento chegar para poder navegar de vento em popa. Então essa é a história. Só começa a navegar se ele chegar na história primeiro. Eu sei que o que a gente ouve hoje é: se você se esforçar, se você dar o seu melhor, se você acordar cedo, se você fazer, se você isso, se você aquilo, 1 milhão de pressão na nossa cabeça. Nos prometem: você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai dar certo. Se você comprar o meu curso, então esquece, você vai voar. Eu não vou falar nomes, tá? Os irmãos fofoqueiros tudo me olhando. Fala nomes. Para. Se me perguntar de novo eu falo. Ô gente, olha só. Então, não é a força do homem. Posso te falar, lindo? Se depender de você, você está no sal. Você vai ser a vida toda igualzinho você está agora. Fala para quem está no teu lado. Eu sei que você ama falar com o irmão do lado. Diga para ele: se Jesus não for na tua vida, você não sai do lugar. Me alegro saber que o Deus que eu apresento às pessoas não é um Deus morto, é um Deus vivo. Me alegra saber que Ele não é um Deus que não ouve, é um Deus que ouve e que responde. Mas me incomoda o fato de ter descoberto uma coisa. Irmão, lembra que eu disse que eu sou um pouquinho nerdzinho assim? Aí, foi hoje isso. Eu estava preparando essa mensagem e o Senhor falou no meu coraçãozinho. Jesus fala comigo de um jeito diferente, tá? Jesus me chama de lindo igual eu chamo Ele. Então o problema é meu, cuida da tua vida. Minha identidade é sarada. Eu sou lindo, muito procedimento, mas Ele vê aqui dentro e Ele gosta de algo que eu ainda não descobri, porque Ele é muito bom. Aí Ele disse no meu coraçãozinho, hoje é tarde, cabecinha baixa, lendo. Ele disse: Dave, meu lindo, sou eu. Irmão, eu sou tipo João, o discípulo a quem Jesus amava.
Ele me ama, e eu amo ele, mas ele me ama mais. Ele disse: sem mim, você é um barco à deriva no meio do oceano. Um barco a velas, que depende da chegada do vento para avançar. Amém, né? Nessas horas do campeonato era para eu estar assim. Mas eu dando a minha cabeça, falei assim: e tem como navegar contra o vento? Tá vendo? Eu acho que eu tenho algum problema, irmão. A primeira coisa que vem na minha cabeça é: Senhor, se eu sou o barco, a vela, você é o vento, tem como navegar contra o vento? Tem ou não? Ai, não, me ajuda. Todo mundo, tubarõezinhos, baby shark, turururu. Tem como navegar. Tem como navegar contra o vento? É raro. Vocês não foram pro Google? Eu fui. Irmão, tem. Todo mundo assim. Mas não tem lógica. Tem. Só que olha que interessante. Como o Senhor me provocou a pensar sobre, eu dei um Google. Eu fiquei vendo um vídeo de 20 minutos sobre navegação. Eu não devo ter entendido 10%, mas eu entendi uma coisa: dá para navegar contra o vento. Como? Você vira contra o vento, dá um ângulo de ataque para que o vento faça a curva de um lado, a curva de outro, e então te impulsionar para frente. Mas não dá para navegar contra o vento de frente. Você tem que navegar de lado. Aí você vai, já pegou, calma. Aí bom, então vamos ver como é isso. Aí o barco navegando a favor do vento em polpa. O barco navegando contra o vento. O Baby Shark, escuta bem. O barco navegando com o vento a favor, vento em polpa. Barco navegando contra o vento. Navega torto, navega mais lento, mas navega. Só que não chega no lugar que o vento enviou. E sabe o que é mais maneiro? É que quando a Bíblia fala do Espírito Santo, diz que ele é um vento que sopra aonde quer. Portanto, na nossa vida, quem manda não é o timoneiro, quem manda não é o capitão, quem manda é o dono do vento. É ele que dá a direção, é ele que manda para o lugar certo. Aí eu já tenho o primeiro elemento que faz com que o nosso crescimento não seja mais paralisado, que é navegar na direção que ele quer. Oh, meu Deus. Gente, nosso problema é que a gente quer fazer o nosso jeito. A gente é bom, mano. A gente é inteligente. A gente é cheio de plano. Sim ou não? A gente fez plano para até 2050. A gente tem o nosso caderninho do sonho. A gente, ai meu Deus. Irmão, é que eu me irrito com a gente. Sabia? Irmão, se eu sou Deus, eu não ia gostar da gente, sabia? Aí eu falei, não quero mais, povo chato. Irmão, a gente planeja tudo e não pergunta nada pra ele. Aí quando começa a dar errado, a gente diz: o Senhor me abandonou, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim. Irmão, o problema é só você mesmo. A gente planeja tudo sozinho, faz tudo sozinho. E quando a navegação faz assim, porque ele já chegou na tua vida. Se você está nessa mensagem é porque você já conhece ele. Você já sabe quem ele é. Você já sabe, bebê. Agora, a primeira coisa que paralisa o nosso crescimento é não saber para onde a gente está indo. É não entender a direção que Deus tem para nós. O que eu percebo na minha vida é que eu naveguei muito tempo de lado, até o dia que eu descobri que o vento estava vindo de outro lugar e me enviando para um lugar que eu não sabia onde era. Mas no dia que eu ajeitei a vela, tirei o ângulo de ataque do barco e deixei o vento, em vez da proa, na popa, minha vida mudou poderosamente.
Obrigado, irmã da esquerda. Amém. Minha linda, sabe o que eu estou dizendo? Quando você sabe o que Deus quer para você, você sabe para onde apontar as suas forças, você sabe para onde mirar a sua flecha, você sabe para onde você está indo. E o maior problema da nossa geração é não ter o propósito clarificado. É isso. A gente quer tudo, só não quer a vontade de Deus. A gente tenta tudo sem falar com Ele primeiro. Tem gente que demora 30, 40, 50 anos para descobrir o que Deus tem para ele. Então está paralisado no tempo, não vai para lugar nenhum. Quando o pior, volta para trás. E essa é a primeira coisa que a gente precisa se libertar logo, que é saber o que Deus tem para nós. E eu sei a pergunta que você faz, mas como que eu vou saber disso? Perguntando, olhando, prestando atenção, lendo a palavra, buscando no Senhor. Mas isso demora? Não sei. Cada um é de um jeito. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, mas só sabe quem procura. Quem não procura não acha absolutamente nada. Então, bebê, eu não queria dar uma receitinha de bolo, dizer assim, 2 mais 2, 2 ovos, bate, liquidificador, micro-ondas. Não, cada um é um jeito. Só que tem uma coisa, o nosso maior problema para descobrir o propósito não é o que vem depois que ele chega, é o que aconteceu antes de ele chegar. Quando Jesus chega na praia, ele não encontra um homem puro de coração, ele não encontra um homem sem marcas da vida. Ele encontra um homem carregado de cicatrizes, com problemas claramente visíveis. Você está entendendo o que eu estou falando? Cheio de problema, cheio de crise, cheio de identidade totalmente perdida. Porque quem você admira, você não pede para que vá embora, você pede para que fique perto. Só que Pedro tem uma sensação de pequenez tão grande, que quando ele vê o milagre, ele diz, sai de perto de mim, porque eu não mereço. E tudo bem a gente não merecer, mas falar para ele ir longe, aí também é longe demais. Isso mostra que tem algum problema aqui. E aí Pedro diz, para longe de mim. É porque ele é um homem cheio de problema. Ele é um homem com passado. E homens de passado carregado e mal curado não conseguem viver o futuro extraordinário que Deus tem. O nosso maior problema é que quando Jesus chega, Jesus pega a gente sempre carregado de passado. Minha maior dificuldade quando Jesus me alcançou não era acreditar no que Ele ia fazer, mas esquecer do que eu havia vivido. Quando eu voltei para Jesus, é uma coisa muito particular minha, mas eu me lembro que na noite que eu voltei para o Senhor, 23 de abril de 2009, eu fiquei 3 noites sem dormir, as noites sequentes, eu não dormia. Entrava alguém no meu quarto, e você sabe quem é, me acusava e me lembrava de coisas que eu queria esquecer para nunca mais lembrar, que me envergonhavam muito, e ele vinha e me lembrava. Tão lindo. Se tem algo que paralisa a gente de crescer, é o que a gente não se libertou do passado que carrega com a gente. Quando Ele chega, Ele não é só a causa do nosso futuro, Ele é o perdão para o nosso passado. Não, vai, eu vou melhorar. Mas o passado você precisa ser perdoado e precisa perdoar também. Porque lindo, ser perdoado e não perdoar é uma dívida que não consente. Sabe, não faz sentido. Quantos de nós fomos perdoados pelo Senhor, mas não conseguimos perdoar quem nos feriu? Fomos perdoados, mas não liberamos a mesma medida. Então alguém diz, eu quero prosperar, mas você é refém de uma visão de passado. Eu quero ser feliz no meu casamento, mas você é refém de um casamento mal sucedido que veio antes de você. Você trata as pessoas do jeito que eles tratavam, você age do jeito que eles agiam. Então, querido, posso te falar, você nunca vai viver algo novo. Você vai ser sempre a cópia do que você viu e vai reproduzir exatamente. É difícil, mas é a verdade. Sem direção, temos um problema, mas não adianta ele chegar e o nosso coração estiver morando no passado. Sabe uma outra coisa? Identidade.
Se você não sabe quem você é, o vento chega e você não reconhece ele. Ou pior, ignora, porque pensa que é pro barco do lado, não é pro teu. Eu vou ser sincero com você, lindo. Existem mensageiros da palavra que acreditam que o evangelho, ele precisa destruir o coração do homem, no sentido de envergonhar, humilhar, botar no chão primeiro. O meu maior problema é gente que diz que eu massageio o ego. Oh, tá tudo bem, o problema é deles. Mas o que eu entendo do evangelho é que quando o evangelho chega, ele apaga o meu passado, ele estabelece o meu futuro, ele restaura o meu presente, mas ele me traz um valor que o mundo nunca conseguiu me dar. Não, eu vou virar. Irmão, quando eu descubro que Deus enviou o Filho para morrer na cruz do meu lugar, eu recebo um valor que nunca recebi na vida em lugar nenhum. Como assim? Alguém morreu na cruz por mim? E foi por você também. Não, calma. É que tem que esperar ele ressuscitar. Não. Ele morreu por você. E ao terceiro dia ressuscitou. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter a vida dele. Então, já temos 3 coisas: falta de direção, falta de identidade e passado. Eu vou continuar mais uma vez, mais um pouquinho só. Tem mais uma coisa: as pessoas que a gente anda. Ih, pegou lá. As pessoas que a gente anda. Tem gente que quer viver uma vida incrível, mas só anda com gente que não acredita na possibilidade que Deus pode fazer algo sobrenatural. Tem gente que quer viver um casamento incrível, mas anda só com gente encalhada. O que foi? Não é essa parada de quer ficar rico, anda com rico. Não, irmão. É buscar gente que consegue acreditar no que você vê. É gente que te impulsiona a viver o plano de Deus na sua vida. Agora, a gente escolhe gente que toda a vida tá, ó céu, ó vida, ó azar, oh meu Deus, porque, oh meu Deus. Irmão, eu detesto caminhar com gente pesada. Gente, pelo amor de Deus, gente leve. Tem que ser leve. Irmão, a gente viaja em 8 pessoas, o mundo todo. A nossa equipe, irmão, se vazar o WhatsApp, vai todo mundo preso. O quê? Nossa, se vazar, irmão, nós estamos tudo no sal. Processo judicial, penal. A gente é tudo 5ª série. A gente ri de umas coisas que não tem graça nenhuma. A gente ofende de graça. No nosso grupo, irmão, nasceu o filho de um membro ontem. Ontem nasceu. Hoje no grupo estava questionando a paternidade. Quem é o pai dessa criança? Porque a gente fez a conta e ele estava viajando no dia. Aí outro... Não, irmão, é loucura. Aí o outro diz hoje, mostrou a foto no grupo, no pior momento do grupo, o grupo em crise, mandou no grupo a foto dele com a mulher com o teste de gravidez. A gente fez a conta, ele não estava em casa, ele estava na montanha subindo o tal do Aconcagua. Irmão, todo mundo pensava que ele ia morrer, a esposa engravidou. Quer dizer, a conta não fecha. Irmão, eu só quero que você entenda que ser leve é viver a vida de maneira leve. É de não pesar o que não é necessário. É de não carregar bagagens desnecessárias. Irmão, se não é leve, não caminha, não vai, não avança. Agora, quando todo mundo chega nos postos de trabalho, ninguém está desanimado, ninguém está bolado, está todo mundo feliz, motivado, cheio da presença do Espírito Santo, porque no fim todo mundo quer a mesma coisa. E eu vou te falar um negócio. Tem gente que pensa que eu estou falando de não andar com um pecador. Você é pecador, bobão. Eu não ando mais com fulano de tal. Você também é ruim. Se o critério for esse, você não serve. Irmão, é com gente dos 2 extremos. Gente que só te leva para a perdição e gente que é santarrão demais. Foge.
Gente que você tem que ficar pesando as palavras, pisando em ovo. Ai meu Deus, o que ele vai pensar de mim? Ai meu Deus, o que ele vai achar? Foge, bebê. Se você não consegue viver a sua identidade, e a pessoa que caminha com você força você a adulterar quem você é, fuja. Porque se tem algo que paralisa a nossa vida, é quando carregamos pessoas na embarcação que não carregam na mesma visão que a gente carrega, que não acreditam no mesmo Deus que a gente acredita, que não sonha na mesma direção que a gente sonha. E é isso, quando a gente entende, a gente tem 4 pilares que precisam ser resolvidos. Se o problema é passado, eu vou ser bem claro com você. Se o que impede o seu crescimento é o seu passado, quando Jesus chega, Ele é poderoso para perdoar todos os pecados e apagar todo o teu passado. Então vamos para a próxima. Se o problema é a sua identidade que foi ferida, veja, quando Cristo chega, Ele estabelece uma nova identidade. Antes éramos um barco à deriva no meio do oceano, mas quando Ele chega, somos adotados pela sua glória e pelo amor da sua presença. E agora não estamos mais à deriva. Temos um Pai no céu que nos ama a ponto de entregar o Filho na cruz no nosso lugar. Então, quando pergunta quem eu sou filho de Deus. É que tem um negócio. A gente, quando fala sobre a gente, como que eu posso te dizer isso sem ficar chato? Você conversa com gente, irmão, a pessoa só tem uma notícia para contar. Aí você fala, você já viu que tem gente que gosta de parecer pobre? Que tudo diz, não tem dinheiro. Ele tem, mas ele aprendeu a dizer que não tem, já viu? Os tubarãozinhos aqui não tem ninguém, todo mundo é muito rico, né? Ninguém... Tem gente que não tem dinheiro na terra. Alguém viaja de econômica ainda? Ô irmão, você sabe o que eu estou falando. E às vezes até você reclama de tudo. Tudo diz eu não posso, eu não consigo, eu não sirvo, para mim não vai dar certo para todo mundo, para mim não. Não, lindo, quem tem identidade sarada declara sobre si o que crê, não o que vê. Não, vou melhorar. Às vezes o cenário que você está é totalmente o contrário do que você declara, mas o que você declara se torna aquilo que você vive, a autoridade que há na fé em Cristo Jesus. Então você não diz eu não posso, você diz eu posso. Você não diz eu não consigo, você diz eu consigo. Não, irmão, vamos melhorar. Você vai fazer o seguinte, lindo, se o problema é a identidade que você carrega, vamos curar ela agora. Diga com a boquinha que Jesus te deu, diga eu sou abençoado. Acabou, tirou uma sentença. Eu sou amado. Eu sou escolhido. Eu sou próspero. Eu sou perdoado. Eu sou a imagem, a semelhança daquele que me criou. Eu sou o amor da vida do meu Deus. Amém. Eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Acabou. Eu não sou o que dizem, eu não sou o que o meu passado fala, eu não sou o que eu vi na minha infância, eu sou aquilo que o meu Deus diz que eu sou, e acabou. Agora, veja, o crescimento, quando ele é paralisado, ele sofre. Agora, quando você tem uma visão clara, quando você tem um passado perdoado, quando você tem uma identidade firmada, quando você descobre
porque Deus te chamou, a sua vida acelera, que te torna... como eu vou falar? Não dá mais para te parar. Eu quero declarar algo na sua vida. Você pode crer nisso? Eu vou explicar um negócio para os irmãos do Tubarão. Quando você abençoa, você faz assim. Quando você adora, você faz assim. Quando você recebe, você faz com a mão assim. Então, receba essa palavra no nome de Jesus. Receba, receba. Eu quero declarar no nome de Jesus que o seu passado será perdoado e você vai perdoar quem lá ficou. A sua identidade será renovada, restaurada. A direção do Senhor vai vir sobre você e vai te levar para um outro lugar. E o ano que parecia estar parado vai ser o ano de maior aceleração da sua vida. O Senhor vai te levar para um outro nível. O que estava morto vai ressuscitar. O que estava engavetado vai vir para fora, e todas as promessas do Senhor que estavam paralisadas irão acelerar de uma maneira sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu me empolguei nessa mensagem, porque falta 1 minuto para acabar. E eu não falei o que acelera no todo. Eu falei de passado, falei dele, chega, top. Mas tem as pessoas que chegam também que aceleram. Ai, obrigado. Aqui. Eu vou falar agora para vocês. Existe algo que acelera. Ontem a minha esposa me convidou para correr. Ela me irritou profundamente ontem. Porque ela falou, vamos. Eu disse, vou. E eu tenho roupa de correr, mas não corro, entendeu? E eu vou te contar uma coisa que aconteceu semana passada. Janeiro tem uma corrida de 5 km num lugar, aí no mundo. Uma corrida de 5, outra de 10, outra de 21, outra de 42. No final do ano passado ela falou pra mim, vamos correr de 5? Eu falei, vamos. 5 eu consigo, eu já devo ter andado 5 km num dia. Vamos. Aí ela entrou para se inscrever. Não tinha mais de 5, não tinha mais de 10, só tinha de 21. Eu acho que eu não andei 21 km na minha vida. Eu sou quase um carro zero. E ela me inscreveu de 21. Então agora eu tenho que treinar, porque senão eu vou morrer. Eu dei um Google para ver se tem bicicleta no percurso. Se você pegar uma bike, dá uma acelerada, um ônibus, um Uber. Mas não dá, é tudo fechado. Então, como eu não quero fazer feio, fui treinar com ela ontem. Só que, irmão, eu estava quase morrendo. Eu estava quase descansando na eternidade. Eu estava, Senhor, leva o meu corpinho. E aí, irmão, só que uma coisa me irritou. Porque enquanto eu estava morrendo, ela estava acelerando. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Nem que eu morra, mas eu não vou perder para ela. Aí, irmão, eu comecei a acelerar. Falei, eu não vou perder. Aí quando chegava no descanso, assim, e ela chegou no final. A gente fez um treinamento de 7 vezes, correndo 2 minutos, parando 1 minuto, assim, uma coisa assim. No último minuto a minha irmã estava junto. E a minha irmã falou assim, ó, quando eu fizer os últimos 30 segundos, todo mundo vai correr o máximo que pode. E eu não tinha mais nada para oferecer. Irmão, mas quando a minha irmã disse, ela falou para mim, e é nesse momento que eu vou humilhar vocês. Mexe comigo não, irmão. Quando ela disse isso, deu os últimos segundos, eu falei, fui adotada. Irmão, faltava 20 segundos. Eu dei a minha vida, passei as 2. E quando parou, era para ligar para o 192, porque o coração tava 184 batimentos. Mas eu ganhei. Naquele dia, o Espírito Santo me falou, se você anda com gente que te desafia a chegar mais longe, a fazer o que nunca você fez, a ir a lugares que você nunca chegou. É lindo. Eu quero que você saiba, 2024 vai ser um ano de novas conexões.
Aqueles que te paralisam serão paralisados, e aqueles que te levarão para o outro nível, que te farão crescer, amadurecer, fortalecer, acelerar, Deus vai colocar na sua vida um a um, e aquilo que era lento vai ficar veloz, rápido, maduro, sobrenatural, porque Deus usa a eternidade, mas usa pessoas para fazer com que a gente chegue ao lugar que Ele já preparou. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o teu vento é impetuoso, o teu vento nos dá direção, nos leva para novos lugares, Senhor. Oh, Jesus, posso te dizer uma coisa? Um dia eu vim pregar em Tubarão há muito tempo atrás, e no dia que eu preguei aqui, Jesus, eu não acreditava que o Senhor tinha me levado tão longe. E naquele dia eu não sabia nem de perto o que o Senhor iria fazer. Era tão pouquinha gente no dia, Senhor, mas hoje hoje está diferente. Porque o Senhor é o único que tem poder para fazer aquilo que ninguém faz. O Senhor é o vento que nos leva em direções que nunca imaginamos, que nos faz viver coisas que nós nunca sonhamos, Senhor Jesus. Então, Pai, que seja um ano de aceleramento, de crescimento sobre a vida dos teus filhos, que eles vão a lugares que nunca foram, vivam experiências que nunca viveram, e que o teu nome seja glorificado através de todos nós, em nome de Jesus, amém.